Aí, agora tô ao vivo de novo. E aí? Aí entrou. Chamar a rede de novo. Oi? Oi? Era pausa pro café. Ah, essa tecnologia Mentira, não era não. Foi pau mesmo. foi mesmo, foi mesmo. Faz parte do processo. É interessante que eu uso Sim. sempre isso como exemplo, sabe do quê? Hum, O processo de mudança que se apresenta para a gente é dessa maneira. É de maneira sim, inesperada. Então, por isso que a gente trabalha dentro do coach a questão do propósito bem definido. Quando você tem um propósito bem definido na tua vida, nenhuma queda impede de você levantar e continuar. Que o propósito continua definido. E o nosso propósito continua definido para a gente falar de saúde familiar e os conflitos familiares por conta da pandemia. O pessoal está voltando, desculpa, mas a gente não tem controle sobre estas coisas, a internet, mas o mais importante é que a gente continua junto. E continua o teu raciocínio, o pessoal já está voltando, está todo mundo ó, se conectando de os, novo. os imprevistos, se a gente tem um objetivo bem mais claro e definido, eles fazem igual ao GPS, recalculando rota, só isso. A gente vai chegar lá. É isso aí. É isso aí. Então, aí a questão do respeito é mais do que só falar legal. Só para. É também, primeiro, confiar mais na criança, ajudá-la a realizar coisas de maneira segura, de maneira organizada, de Sim, maneira saudável para ela. sim. É também a gente falar bacana também, falar direito com a criança e tal. É de pôr limite. Uhum. Então, às vezes a gente pensa que bajular a criança, blá blá blá, fazer aquela, que belezinha, que fofa, que bichinho lindo, a gente está sendo bacana, mas não está. A criança não está gostando. Tem Sim. uma criança, quando eu trabalhava de professora ainda, ela era uma menina, uma delícia de criança, uma fofa, uma super assim, avançada para o tempo. E eu Aham. um dia chamei ela de bombom, de Aham. tão gostosa que eu achava que ela era, entendeu? Sim. E aí ela olhou bem sério para mim assim e disse assim: "Eu não sou bombom. Meu nome é X". Aham. Aí eu disse assim: "É verdade, me desculpa". Aham. Tudo Olha. bem. Então, veja, ela se sentiu desrespeitada, apesar de eu ter feito um elogio. Para mim era elogio, para ela não. Exato, exato. Então, o respeito ele também é relativo do ponto de vista do que você está pensando que é respeito. Uhum. Então, por limites, dizer para as crianças, olha, deste jeito não vai ser possível, temos que fazer deste jeito ou deste jeito, né? Castigar não é respeito. Às vezes Uhum. os pais castigam pensando que estão educando. Então, assim, a intenção é legal, a intenção não é do mal, né? Mas o resultado é bem negativo. Uhum. Aí vem a questão da reflexão, que é outro ponto fundamental, que é aquilo que a gente falou um pouquinho no começo. Se você não pensar, se você não refletir, da onde que você está vindo, para onde que você está indo, se as suas práticas com seus filhos, com seus alunos, estão te levando para onde você tem como objetivo e propósito, está errado Perfeito. o caminho. Uhum. Então, vamos supor,
tô lá achando que eu quero um filho bacana, e respeitoso, educado, comprometido, responsável, blá 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 e blá blá blá. Eu gosto dos blá 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 porque cabe muitas coisas. São Aí, recursos de linguagem de professores, isso? isso. É, para encurtar, né? Meu marido fala assim, ai, você com esses blá blá blá, mas é que cabe tudo, vai tudo rápido lá dentro. E aí, Ótimo, é. vamos supor, você faz lá, põe limite, põe regra, põe isso, põe aquilo, e aí você não vê teu filho, tua filha se responsabilizando. Você não vê aquilo deixando ele feliz. Você Uhum. não vê ele realizando coisas feliz, né? Bem, no mínimo bem. Então tem uma coisa errada, porque só de um lado tá conseguindo o que E, queria. e- Então precisa repensar, precisa refletir. E refletir é olhar para dentro, né? sim, Refletir é olhar para dentro, não é ficar pensando no quem que fez, quem que não fez. uhum. Refletir é olhar para dentro. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu quero? O que que eu preciso? Como eu posso fazer isso? Isso é refletir, né? Uhum. Por que que eu fiquei brava? Por que que eu não dei conta? Isso é refletir. Uhum. Então, se você faz essas ações pensando e, ao mesmo tempo, desconfiando, sabe? Você não pode ter certeza de tudo. Se você tiver certeza de tudo, você para. Sim, Você não tem sim, para que ir para frente. sim, sim, sim. Então, você não pode ter certeza de tudo. Então, você precisa pensar que amor é esse, que respeito é esse, o que que eu estou fazendo, para onde que eu estou indo, o que que eu estou vendo meu filho, minha filha devolver para mim. Uhum. Então, eu quero que uma criança seja respeitosa, que ela não grite, blá blá blá, e aí na primeira situação eu grito, porque é a reação rápida que eu tenho, Exato. né? Porque foi aquilo lá que eu vivi lá atrás e tal, enfim. Então, se você não faz esse exercício todo o tempo, não é só um dia, só dois, isso é um exercício para sempre. Sim, E é um exercício não só para você ser melhor mãe, melhor pai, melhor professor. É para você lógico. ser melhor como pessoa. Para você, por você. Então, aí vem a educação. Né? Aí você consegue educar. Educar no modelo que você está achando que é bacana, no modelo que você está se propondo a educar, naquele objetivo que você falou, que era um filho respeitoso, lindo, maravilhoso, bacanudo, blá, 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 blá. Ah, Para eu chegar lá, o que eu faço com isso? Né? ah, Então, precisa passar por isso. E não tem uma linearidade. Então, assim, não, primeiro eu vou amar, depois eu vou respeitar, depois eu vou refletir, depois eu vou educar, né? O não, tempo não. todo Isso você tá. Isso é uma espiral. Ele não para, né? é Uma coisa puxa a outra. interessante. Enfim. É interessante você falar isso. Então, eu estou nessa trajetória e nessa vivência de trabalhar como coach prático em PNL há 7 anos, como você bem sabe. Mas há 7 anos atrás eu descobri que, na verdade, eu trabalhava já há muito com isso, porque em todos os momentos da nossa vida a gente se relaciona com pessoas. Se você está Uhum, dentro da escola A, o que move aquela escola A, a diretoria, a coordenação e os professores, é o relacionamento com as pessoas. Se você está na grande corporação, como eu estive dentro de grandes corporações, o que move toda aquela grande corporação é o relacionamento que as pessoas se propõem a ter. E a velocidade que isso vai ou vem depende como esse relacionamento acontece. E hoje, cada vez mais, o mundo corporativo e os organismos estão preocupados com o comportamento humano. E há 7 anos atrás eu me submeti àquele treinamento, onde foi um treinamento de imersão. E nesse treinamento de imersão, eu fiquei 3 dias nesse treinamento, onde a gente começou a trabalhar esse planejamento das 5 saúdes em mim.
né? Eu não sabia que eu ia trabalhar esse planejamento em mim, mas eu fui lá para dentro dessa maneira. E um belo momento do treinamento, ele falando, usando o PNL o tempo todo, né? Nas atividades e tal. E um belo momento, ele trazendo várias questões onde trazia esse raciocínio para você olhar mais para dentro de você, para você se reavaliar, para você perceber que o seu comportamento vinha lá de trás, mas que você era o decisório para se comportar do jeito que você se comporta. Então, não é porque você recebeu só aquela carga que justifica o teu comportamento e atuação de agora. Bom, Sim. isso ele foi fazendo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E um belo momento do treinamento, ele falou de que maneira o teu comportamento está interferindo na educação do teu filho. Rei do céu. Quando ele falou isso, mas parecia que o cara tinha enfiado uma faca dentro de mim. Essa Sim. foi a sensação que eu senti. E, naquele momento, estalou. Eu falei, eu preciso saber mais disso. Aí acabou o treinamento, eu falei, cara, e o que eu faço com tudo isso agora? Tá bom, você criou esse monstro e agora o que eu faço com ele? Eu sou tudo isso daí, o que eu faço? No final do treinamento, fui até ele e falei, e aí, o que eu faço? Eu preciso me aprofundar, eu preciso me apropriar mais disso. Eu preciso entender. Aí ele me apresentou essa formação de Master Coach, de Practitioner em PNL, mais longa, tal, tudo, e foi um mergulho para dentro de você. Por que eu contei essa história? Eu senti necessidade de buscar recursos para que eu pudesse reagir diferente do jeito que eu vinha reagindo e me comportando. Então, você tem que ter profundidade dentro da tua busca para você provocar a mudança em você. E que nem você bem disse, você vive isso não é linear. E isso não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ela é uma constante. Porque não existe uma regra do jogo onde você fala, ó, eu falo, você tem que responder isso ou aquilo. Não. Né? Não existe. Não existe isso. Então, você tem que estar preparado, se conhecer cada vez mais para que você enfrente as situações que vêm se apresentando. E para isso, você tem que ter esse planejamento baseado nessa questão de entender que você tem 5 saúdes. E, invariavelmente, a gente foca na sobrevivência, na vida profissional. A gente se entrega como se nada mais existisse. Você falou bem da questão da educação emocional, que não passa na base da nossa formação, invariavelmente, porque isso era completamente ignorado, né? Talvez, eu nem sei se por falta de conhecimento, porque você tem literaturas há muito que você falava de gestão da emoção, mas você tinha, na contramão disso, ditados que diziam o seguinte, coração é terra que ninguém anda. Então, quer dizer, se é emoção, esquece, não tem o que fazer. Não! E o que é pior, e o que é emoção não tem valor. Que não tem, o que é pior ainda, né? A gente vive isso, Vitor, agora nesta pandemia, eu não sei, as pessoas aí talvez se identifiquem. Quem está trabalhando, feito eu, que eu continuo trabalhando fora de casa, né? Estamos na saúde, então a saúde trabalha. Eu vivi isso. As pessoas começa assim, um amigo, alguém perto com gripe, pega Covid, alguém mais próximo, e aí a gente vai ficando, né, vai subindo, ai, tá chegando em mim, né? Sim. Foi aqui do vizinho, ai, tá chegando em mim. Isso vai te deixando mais nervoso e tal. E por alguma razão, algumas pessoas ficam com febre, com dores, com mal-estar,
que não necessariamente é a gripe, mas Sim, são sintomas sim. de mal, sintomas que não está bem. Uhum. E eu ouvi muitas pessoas dizer assim, ah, isso é da cabeça, né? Porque o outro caiu lá de Covid, pronto. Ah, vai Uhum. pegar, né? Porque, entendeu? Então, assim, o que que é isso? É dizer que as emoções não são de valor. Então, Sim, é emocional, não é de valor. Poxa, sim. mas ela me dá um sintoma real, É. né? E isso acontece muito com criança, por exemplo, Vitor, e aí a gente volta à história do amar, refletir, educar, respeitar, que é Perfeito. assim, a criança chora, cai, ou chora, ou passa uma vergonha, sei lá, e a gente, para aliviá-la, por amor a ela, a gente disse, não foi nada, ó, Sim, já vai passar, não foi nada, mas tá doendo. tá doendo, na Exato. verdade. E aí eu lembro de mim, por exemplo, uma vez eu caí na escola, uma vez não, várias, eu já tive vários desastres na escola. Rê, Então, deixa eu mas só, esse foi um. Rê, só fazer um parênteses no que a Jaque comentou para ajudar no teu raciocínio aqui. Até mesmo as crianças estão sendo afetadas pela somatização. Com certeza. E eu ia te dizer isso daqui a pouco, Uhum, porque uma das coisas que eu tenho observado das famílias são essas questões. uhum, Então, assim, uma vez eu caí na escola e eu estava de saia, porque no ginásio usava-se saia de uniforme. uhum. Alguém me disse para. Não, tá? Caí Não. de saia, mãos ao alto. Pô, levantei tão envergonhada, levantei tão passando mal. Sabe aquela coisa, meu? Me deu até enjoo. De Uhum, tristeza, de revolta, de vergonha. E aí, se alguém naquela hora me dissesse não foi nada, uhum, eu acho que eu matava. uhum. Então, é isso que as crianças fazem. A gente fala, não foi nada, e ela reage com violência. E Uhum, ela tenta até te bater. Porque como que você me diz que não foi nada o que eu estou sentindo? uhum. Eu estou sentindo uma coisa. E Sim. nessa questão que a Jaque levanta da somatização, a gente está tendo sim nesse momento. Atrapalhação no sono, atrapalhação para comer, apetite, Uhum. atrapalhação para brincar. Sim. As crianças não estão conseguindo maior concentração, uma brincadeira mais leve, uma brincadeira em família, que seja de mais atenção. Então, elas estão velozes, elas querem mais velocidade do que antes. Parece Sim. que elas não querem pensar no que está vivendo. Então, sim, as crianças estão somatizando, sim, e estão tendo dores de cabeça, e estão tendo problemas de intestino, e estão tendo ânsia de vômito, estão tendo, Uhum. né? Porque está tudo muito mexido. Uhum. As famílias estão mexidas. Sim, Tem famílias passando situações muito, muito difíceis. sim, sim, sim. E Rê, aí as crianças sentem, né? de que maneira essas questões que a gente vem pontuando, a Vanessa também falou, por exemplo, às vezes a criança está chorando e a mãe dá uma voz de comando dizendo, vai chorar no teu quarto. Então, quer dizer, reprimindo completo, por total, ignorando, né, É, o na sentimento. verdade, é por ignorância mesmo. E assim, Vanessa fala isso, eu sei bem por que que ela fala isso. E Hum, é verdade, a gente afasta o choro, como se ele fosse errado, ruim, e que ele não coubesse. exato. Só que assim, uma criança ela tem pouquíssimos recursos para lidar com os problemas que atravessam ela. Aham, Né? Um deles é o choro, é o primeiro recurso que um ser humano aprende sim, a ter. Ele tem até inato isso, né? Quando ele nasce, sim. ele chora a primeira vez, é natural, ele nasce com esse instinto, porque é o jeito de se comunicar. Ele tem que ir ao longo da vida aprendendo a se comunicar com maneiras mais eficientes, melhores ou mais saudáveis, sei lá. Exato. Mas ainda assim o choro é importante. Tem coisas, momentos na vida que não adianta nada, só adianta o choro. Para qualquer um de nós, em qualquer idade. Que lindo isso que você falou, Não Rê. adianta nada.
Isso é né? Tem lindo. coisas que não adianta nada, só um abraço. Então, Perfeito. são emoções que permeiam o ser humano. E a gente, pai, mãe, eu me coloco a gente, por quê? Porque não é à toa que hoje eu tenho essa missão, né? É muito difícil ser pai e mãe Sim. em tempo real, com criança real, trabalhando, fazendo tudo que tem na vida, ainda se sustentar, né? Pensar no dinheirinho, pensar em pagar as contas e tudo. E ainda não ter boas orientações, não ter apoio, não ter profissionais para te ajudar a olhar o que você não consegue olhar porque você está dentro do problema. É Uhum. muito solitário você o tempo todo se gerenciar sozinho. É muito Uhum. solitário. Alô? Oi, Vai. voltou? Voltou. Voltou? Vai lá. Vai. É muito solitário. Então, até hoje eu falo isso para os meus filhos. Ah, se eu soubesse o que eu sei, quando vocês eram pequenos, o que eu sei hoje, nossa, a gente ia ser tão mais feliz. E olha que a gente é muito feliz. Mas ia ser muito melhor. Eu ia ter muito menos estresse, eles também. Eu ia lidar diferente com coisas. Mas é isso, a vida é isso, né? Eu fiz o meu melhor, o que eu podia, o que eu sabia, há 30 anos atrás, né? Eram coisas diferentes, mas a Sim. gente vai aprendendo. Essa é a graça da vida, né? Então, não tem receita mesmo, como você falou. Mas Uhum. tem algumas coisas que a gente pode ter como norte, né? Então, uma delas é essa, a gente ficar atento, que amor é esse, que educação é essa que eu estou pensando, eu estou indo para essa educação. Uhum. Rê, tá me ouvindo? Rê, tá me ouvindo? Voltou. Olha, Deus é maior. sacanagem com a gente. Mas nós somos Ah, persistentes. Vamos ver quem pode aqui, mais com isso. para derrubar vai ter que juntar mais gente, viu, Rê? Vai ter que juntar mais gente. Olha quem tá Então, aqui, Rê. então é isso. Dá oi pra Rê. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Deixa ela te continuar. Uhum. Voltou? Rê, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Voltou? Tá me ouvindo? Voltou. Tô ouvindo. Aí, Você tá me vamos ouvindo? nós. Sim. Então, as famílias que chegam para conversar, professoras também, elas estão de verdade muito aflitas, muito preocupadas. Tem uma coisa de positivo, vai, que é essa possibilidade de a gente Sim. repensar o que a gente estava vivendo até agora com os filhos, né? Essa é Uhum. uma parada que talvez seja bastante positiva nesse sentido, que muitas pessoas Sim. possam usufruir dessa parada para recalcular a rota, né? Então é isso. Tem muitas coisas, como é que fala, de consenso, de cotidiano, de mundo, tipo os ditados, essas Sim. crenças, e elas são muito enraizadas na gente. E quando a gente menos espera, a gente está
Sim. agindo e reagindo nessa toada, né? Então, Isso. até com as crianças maiores, eu vivi bastante isso com os meus filhos. Porque assim, cada fase é um flash, né? Então, Sim. com os meus filhos, na adolescência e na juventude, eu fui tentando a minha tendência é continuar lá nos meus pensamentos, né, nas minhas crenças. Muitas vezes eu falei para eles, assim, tanto para um como para outro, olha, pensa bem no que você está fazendo, veja bem, lá, não sei o quê, né, não estou achando isso bom, você tem certeza disso, não sei o quê? Aí eles me chamam de marocas, tá? Então Ah, eles falavam assim para mim, marocas, maroquinhas, fica tranquila, ah, vai dar conta. Ah, bom, então tá. Meu, aí você segura, porque você falou o quê? Você tem que aprender a abrir um pouco, não tem jeito, né? exato. Aí o seu coração O que aperta, você... você fala, ai caramba, vou ter que apostar nisso. E, bom, É, aí ou vai quebrar a cara ou não, mas a gente vai ter que estar lá. E sem aquela Hein, postura Rê? de eu não te disse, você ia quebrar a cara. Isso é o mais difícil. E a gente faz isso com as crianças o tempo todo, porque fizeram muito com a gente, né? Eu não te Sim, avisei? Eu sim. não te disse? Olha só. Então, isso não ajuda e não resolve o próximo passo. Ou aprender a refazer, ou aprender a reparar, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Perfeito, perfeito. É interessante o que você trouxe, que a repetição, ela mais ou menos acaba sendo que automática, né? Você vendo uma... Opa! Você está me Cortou, ouvindo, Gui? Rê? Agora voltou. Voltou. Vamos lá. Me ouve ainda, né? Não. Tá me ouvindo, Rê? Rê? Tá me ouvindo? Eu tô. Tá. Tá me Rê, ouvindo? eu tô, eu tô. Tá. Vamos partir para um fechamento, para a gente Vamos. deixar. Eu acho que a gente falou, trouxe bastante questões, a gente trouxe bastante toques no sentido de atenção para dentro de você e para o teu comportamento, para você provocar em você mudanças que possa trazer reações e comportamentos diferentes nos relacionamentos dentro da família, na questão que a gente acabou falando de saúde familiar, mas lógico, extensivo para tudo e qualquer outro ecossistema que a gente participe também, né? Então, eu acredito que dentro dessas mensagens, dentro dessa proposta que a gente discutiu e que a gente queria proporcionar para todos vocês, eu acho que a gente trouxe efetivamente uma discussão para que a gente possa refletir sobre tudo isso. E que, na minha maneira de ver, eu entendo essas dificuldades, por exemplo, a instabilidade que a gente está vivendo aqui da internet e até mesmo da condição da, da quarentena, eu entendo tudo isso como absurdamente oportuno, porque ela traz reflexões onde você não tem como deixar para amanhã uma ação, um comportamento, uma verificação que você sempre procrastinou, porque você hoje está dentro de casa e você está diante das pessoas mais preciosas da tua vida, que é a tua família. Então, hoje você não tem a opção de procrastinar. Então, hoje você tem que fazer. Então, hoje você tem que tomar as suas decisões. E tome essas suas decisões baseados no funcionamento que você tem, na tua origem, na tua forma. Se atente mais para isso. Então, a forma da gente contribuir dentro dessa nossa conversa, para todos nós que estamos aqui, e já agradeço de antemão a participação de todos vocês. Muitíssimo obrigado. A gente vai estar fazendo
propondo outras situações. A Regina já começou até falando, olha, tem professor aí também, tal, para a gente discutir um cenário. Talvez fosse até, fica até como sugestão aí uma possibilidade de a gente fazer um bate-papo dentro desse universo específico que é tão nobre e tão fundamental e está submetido também a uma situação bastante delicada e que requer também uma dedicação e uma mudança e olhar para dentro de si e se reinventar de novo, né, Rê? Rê, quero te agradecer profundamente. Foi uma honra poder trocar essas ideias com você e espero que em breve a gente esteja junto de novo, tá bom, meu amor? Fica à vontade para fazer as suas considerações finais. Tá, eu vou sim, Vitor, eu vou fazer uma fala bem rápida, assim. Que, na verdade, as pessoas falam assim, bom, e aí? O que eu faço com tudo isso agora, né? Minha família está aqui, a gente está bastante aflito, bastante preocupado e tal. Então, sabe essa história de amar, respeitar, refletir e educar? Vale pra gente também. Então, a gente precisa se amar mais, se respeitar mais, refletir sobre as nossas demandas, para se educar. Educar em outra proposta, educar em outra direção. Eu diria para as pessoas serem mais generosas com elas mesmas, principalmente as mães, muito aflitas, perfeitas do mundo. Não existe perfeição. Aliás, existe perfeição. A perfeição é o conjunto da imperfeição com a perfeição do momento. Então, é isso que se te faz perfeito. É ter os dois pedaços. Bacana, bacana isso. Muita dor. Rê? Voltou? Rê? Me ouve? Voltou? Aí, vai. Voltou. E uma última coisa que eu acho importante de ficar bem frisado é que o comportamento da gente dispara no outro o comportamento dele. Então, se eu tenho lá uma criança, o que eu fizer, ela devolve para mim. Então, pensa nisso. Quando ela te devolver um tipo de comportamento difícil, pensa que primeiro o seu comportamento fez alguma coisa com ela, que às vezes não está aparente, mas é verdade, alguma coisa disparou nela, tá? Então, o comportamento da gente sempre impacta no comportamento do outro e vai sendo uma cadeia. Por isso, a importância de se respeitar e perceber. Estou saindo fora do meu limite, estou saindo fora da zona do meu respeito com o cara. Para, vai dar uma volta, toma água. Retomamos depois. As crianças podem sim retomar os assuntos no outro dia ou mais tarde. Não precisa ser na mesma hora. Perfeito. Era isso. Bacana. E muitíssimo obrigada a você, viu? Adorei fazer esta live, por incrível que pareça, né? Eu estava bem nervosa. Mas você me abalou, né? Me puxou e eu adorei. Vou querer fazer mais. Pronto, agora, olha, o que você faz com esse monstro que você criou? Hein? Live, ué. Nossa, com uma Vamos riqueza dessa. Com uma riqueza dessa. Gratidão, gratidão, muito obrigado a todos. Muitíssimo obrigada. E a gente se vê em breve. Muitíssimo obrigada a todos vocês que participaram, viu, gente? Muito, muito, muito obrigada. Isso aí. Aline, obrigado. Deus abençoe você também. E aí, meu jargão é aquele: siga e não pare. Vamos em frente, que Isso a gente mesmo. tem muita coisa boa pela frente. Isso. Até mais. Obrigado a Super todos. beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigado.